Olá, meus prezados alunos da Faculdade Evangélica de Goianésia, 10º período B. Bem-vindos a mais uma videoaula. Nesta aula, nós vamos começar a analisar a suspensão do crédito tributário. Antes, vamos resgatar inicialmente alguns conceitos, alguns detalhes que nós vimos nas aulas anteriores. O sujeito passivo, quando é notificado do lançamento, tem algumas possibilidades. Ele pode se manter inerte, ele pode efetuar o pagamento, hipótese em que o crédito será extinto, ele pode impugnar administrativamente ou ele pode ingressar com ação judicial para questionar judicialmente o crédito tributário objeto desse lançamento. Dentro da linha do tempo do direito tributário, nós sabemos que a Constituição da República atribui competência aos entes federativos. Essa competência é exercida por lei, em regra, lei ordinária. Uma vez exercida essa competência, nós temos a hipótese de incidência, que é a descrição de um fato em abstrato na norma que, se verificado, faz surgir a obrigação tributária principal. E a concretização dessa hipótese de incidência é denominada fato gerador, ou fato jurígeno imponível. Com o fato gerador, nasce a obrigação tributária principal. Porém, a obrigação ainda não é exigível. É necessário um ato, vocês sabem, o lançamento, que vai constituir o crédito tributário. Uma vez promovido o lançamento, o contribuinte é notificado para efetuar o pagamento ou impugná-lo dentro do prazo legal, geralmente 30 dias. Se o contribuinte efetuar o pagamento, o crédito tributário será extinto, nos termos do artigo 156, inciso 1 do Código Tributário Nacional. Se o contribuinte se mantiver inerte, não pagar, não impugnar, a Fazenda Pública vai inscrever esse crédito na dívida ativa e promover a ação de execução fiscal para cobrança. Mas pode ocorrer de o sujeito passivo se insurgir contra esse lançamento e impugná-lo na via administrativa ou na via judicial. Não se admite que o crédito tributário seja impugnado simultaneamente na via administrativa e na via judicial, ou em uma ou em outra. Então, esse é o cenário que eu precisava trazer para vocês como um suporte para iniciarmos a discussão sobre a suspensão do crédito tributário. Na tela. A base normativa do nosso estudo está entre os artigos 151 a 155 do Código Tributário Nacional. Eu sugiro que você pause esse vídeo e leia esses dispositivos. São apenas 5 artigos. Leia, vai facilitar bastante a compreensão daquilo que vai ser exposto nesta aula. Efetuado o lançamento, constitui-se o crédito tributário. Se o contribuinte não impugnar e se o contribuinte não efetuar o pagamento, nós sabemos que a linha do tempo do direito tributário nos informa que esse crédito vai ser inscrito em dívida ativa, que vai subsidiar, aparelhar uma ação de execução fiscal. Ocorre que o contribuinte pode reagir contra esse lançamento por entender que não deve o tributo. Entre várias razões, o sujeito passivo, na impugnação, pode apresentar várias matérias em sua defesa, como, por exemplo, que ele não deve o tributo porque ele não é contribuinte, que o fato gerador não ocorreu, que ele goza de um benefício fiscal denominado isenção, que ele tem uma imunidade e pode sustentar até mesmo a inconstitucionalidade da norma que instituiu esse tributo. Lógico que nessa última hipótese, a impugnação tem que ser na via judicial. Essa manifestação de inconformidade com o lançamento, se efetuada na via administrativa, tem como consequência a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Porém, conforme veremos, e possivelmente se você tiver lido os dispositivos, você já deve ter percebido, essa é uma das formas previstas no CTN como hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Há outras hipóteses que serão estudadas ainda nesta aula. Mas antes, vamos entender um pouco as nuances do que seja a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Na tela. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário impede a cobrança do crédito e quaisquer medidas restritivas de direitos do sujeito passivo decorrentes do crédito tributário suspenso, a exemplo do protesto e da certidão negativa. Se o débito tiver sido incluído em dívida ativa, a certidão deverá ser expedida como positiva, mas com efeitos negativos. Então notem, meus caros, que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário impede que o fisco promova qualquer ato que possa constranger, impedir o exercício de quaisquer direitos do sujeito passivo em razão do crédito tributário suspenso. É importante que você perceba que a suspensão do crédito tributário, por mais contraditório que isso possa inicialmente parecer, poderá ocorrer antes ou após o lançamento. Na tela. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ocorrer antes ou depois do lançamento. Assim, a suspensão não impede a autoridade fazendária de promover o lançamento, o que, a rigor, deverá ser feito sob pena de decadência. Vamos entender. Imagine que uma pessoa jurídica que de forma recorrente participa de licitações e celebra contratos administrativos com a administração pública nos 3 níveis de governo, tenha conhecimento de que o fisco estadual vai efetuar o lançamento de um determinado tributo. E esse contribuinte, no caso a pessoa jurídica, tem conhecimento de que a jurisprudência administrativa no âmbito desse estado é contrária à sua pretensão, no sentido de que ela não é devedora desse tributo. Argumentar administrativamente seria perda de tempo. Resolve, portanto, ajuizar uma ação declaratória de inexistência de relação jurídica. Percebam que, nesse caso, o contribuinte se insurge contra a pretensão do fisco antes mesmo do lançamento. Isso é possível? Plenamente possível. Agora percebam, o objetivo de se questionar o crédito antes do lançamento é diferente de questioná-lo após o lançamento. De qualquer forma, se o contribuinte pretender suspender a exigibilidade do crédito tributário antes do lançamento, isso não impede que a autoridade administrativa promova o lançamento. Percebam, o que se impede é a exigibilidade e não a constituição do crédito. Não confunda. O objetivo, portanto, do contribuinte quando ajuiza uma ação questionando um crédito tributário antes de sua constituição, não é impedir o lançamento, é impedir a sua exigibilidade. Agora percebam, se o crédito já foi lançado, o objetivo não é impedir a exigibilidade, porque ela já está em curso. O objetivo é suspender a exigibilidade. Vamos observar esses detalhes no quadro na tela. Notem que o advento de causa suspensiva pode ser prévia ou posterior ao lançamento. Se for prévia, não impede a marcha do procedimento de lançamento, mas impede a cobrança do respectivo crédito, ou seja, impede a exigibilidade. Agora, se o advento de causa suspensiva for posterior ao lançamento, já realizado, aqui nós temos a hipótese de suspensão da exigibilidade propriamente dita. Agora notem, tanto faz o advento da causa ser prévia ou posterior ao lançamento. Em qualquer situação, vai impedir a propositura de execução fiscal. Outra observação muito importante
no que diz respeito à suspensão do crédito tributário é uma regra que está lá no artigo 141 do CTN. Observe na tela. O artigo 141 do CTN determina que a legislação tributária que disponha sobre suspensão do crédito tributário deve ser interpretada literalmente. Isso significa que, na prática, veda-se o emprego de técnicas interpretativas que ampliem o alcance da norma, a exemplo da interpretação extensiva. Em outros termos, o que o artigo 141 determina é que não se pode ampliar o rol legal de hipóteses de suspensão do crédito tributário. E quais são as hipóteses legais previstas no CTN que admitem a suspensão da exigibilidade do crédito tributário? Essas hipóteses estão previstas no artigo 151 do CTN e são as seguintes, na tela: moratória, depósito do montante integral, reclamações e recursos administrativos, liminares em mandado de segurança ou tutela antecipada em outras ações e parcelamento. Então notem, são apenas essas hipóteses previstas no artigo 151 que autorizam a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Feitas essas considerações, vamos analisar a primeira hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, qual seja a moratória. Mas isso faremos no próximo bloco. Até lá!